O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, neste primeiro domingo do mês de dezembro, neste primeiro dia do mês de dezembro, e neste primeiro dia do tempo do Advento, começamos a nossa preparação para o tempo do Natal, né? Com o tempo do Advento. Advento quer dizer vinda, né? Como vocês devem saber bem. E que vinda? A vinda do Senhor. Algo que atravessa toda a história, está muito presente na Sagrada Escritura, né? Desde a queda do homem, se espera a vinda do Senhor, né? Lá no proto-evangelho, no livro do Gênesis, né? Quando o homem cai, e Deus promete que a descendência da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Começava a grande trajetória da espera do Messias, da espera do Senhor, né? E veja como é interessante, também o livro do Apocalipse, o último livro da Sagrada Escritura diz: Maranata, vem Senhor Jesus. E que nós dizemos tanto na liturgia: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. É uma vinda. O Senhor que veio e o Senhor que virá, né? O Senhor veio no Natal, por isso que o Advento, ele se encaminha em direção ao Natal. Mas nesta primeira fase, seguindo ainda os passos dos últimos dias do ano litúrgico passado, se volta mais para a escatologia. O Senhor que virá. Aquele Senhor que veio e foi julgado pelos homens, agora virá como juiz. Virá na sua glória, né? Então, essa primeira fase do Advento, até o dia 16 de dezembro, ela chama mais atenção da segunda vinda. Disso que nós dizemos sempre na liturgia: vem Senhor Jesus, né? É a nossa expectativa, que Ele venha. E depois, a partir do dia 17, se faz praticamente uma novena de Natal, né? Deveria começar no dia 16, né? Uma novena de Natal. Aí os textos bíblicos vão mais, mesmo partindo do Antigo Testamento, nos endereçando para o nascimento de Cristo, narrando nascimentos extraordinários do Antigo Testamento, de Sansão, de Samuel, de João Batista, nascimentos de onde humanamente não era possível esperar nada.
para então culminar com o nascimento, né? Porque idosos, estéreis, para culminar com o nascimento de Jesus, que não é o nascimento de uma mulher estéril, mas de uma virgem. É um crescendo na narrativa litúrgica. Porém, é muito importante recordar que há uma via intermediária, né? Há uma vinda intermediária entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Isso eu aprendi, né, tantos anos, num livro muito simples, né? Os livros simples às vezes deixam grandes ensinamentos, né? Não era um tratado de liturgia, é um pequeno livro, nem sei se é editado mais, lá no São Bento, né? Liturgia para o Povo de Deus, de Dom Carlo Fiore. E ele fala dessa vida intermediária, né? Jesus que veio, que virá, e Jesus que vem sempre. Certamente era disso que falava Santo Agostinho, que falava: tenho medo do Senhor que passa. Jesus passa sempre na nossa vida, mas nós o reconhecemos, nós o vemos passar. Veja aqui um dos textos também, né? A liturgia hoje está muito enriquecida, ano A, ano B, ano C, então vão mudando os textos, né? Mas um dos textos que nos cabe bem meditar nesse tempo de advento é justamente quando Jesus fala das obras de misericórdia. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, não é? Mas quando foi que te vimos com fome e com sede? Quando fizeste a um dos pequeninos. Jesus que passa, né, como o sofredor na nossa vida. Jesus que passa nas nossas angústias, nas nossas preocupações, nas nossas aflições. Jesus que passa na minha oração pessoal, meu encontro com Deus sempre. Jesus que passa sobretudo nos sacramentos, sobretudo na Santíssima Eucaristia, né? O Senhor que veio, o Senhor que virá, vem sempre, né? Então nós precisamos ter este reconhecimento. Entrando na liturgia de hoje, nós vemos como essa expectativa da vinda do Senhor, né? E como encarna também o nosso tempo, né? Naquele dia, Judá será salvo, diz o profeta Jeremias, e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-lo. O Senhor é a nossa justiça. Então já se depreende aqui do texto o quanto que aquele povo sofria, que esperava o Senhor da justiça, que esperava a redenção. Então também, talvez hoje nós não vivamos assim um tempo de tanto otimismo, né? De tantas perspectivas, né? No mundo social, no mundo político, às vezes até dentro da própria igreja, né? Então, no meio da nossa família, né? Às vezes, mas o Senhor quer vir. Como diz o Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se me abrir, eu me sentarei e farei refeição com ele. Então, essa leitura de Jeremias nos recorda essa expectativa do Senhor. E São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, é uma carta importante, né? É uma carta na qual São Paulo fala muito desse tema da vida do Senhor, não é? E aqui ele diz, né? Enfim, meus irmãos, eis que vos pedimos, aprendeste de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor. Então, como é que se espera Jesus? Não é? Como é que nós devemos esperar Jesus? Vivendo a palavra de Deus, não é? Às vezes é também essa perspectiva, né, que muitas vezes nós temos, mas será que as coisas estão tão ruins, o mundo vai acabar? Não é? Não importa. Para o cristão nada disso importa. O que importa é viver bem. Se eu estou vivendo bem diante de Deus, se eu estou na graça de Deus, o mundo pode acabar hoje, não tem problema. E se for acabar, o que vai fazer? Vai desacabar? Não dá. Não é? Então, a perspectiva do cristão é deste futuro que vem e eu tenho que estar pronto para este futuro. Não é? Esta é a temática do Evangelho. Quando Jesus fala deste tempo em que haverá sinal no sol, nas estrelas, né? As forças do céu vão ser abaladas. Então, quando começar a acontecer essas coisas, Jesus diz: se esconde debaixo aí da mesa, dá um jeito. Não.
levantai-vos e erguei a cabeça, porque vossa libertação está próxima. Para o cristão e para aquele que ama a Deus, para aquele que está unido ao Senhor de verdade, não é? Profundamente, com a sua graça, com a vida espiritual, o mundo está acabando, mas é um tempo de vitória, porque estamos indo para junto dele. E aí, a advertência: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Ou seja, vamos ter sempre tribulações, vamos ter preocupações. Não estamos no paraíso, hein? Ainda não. Então, vamos ter tribulações, mas que isso não nos perturbe, né? Jesus disse isso, né? Não se perturbe o vosso coração, né? Por quê? Senão estamos preocupados com o que comer, estamos preocupados, não é, com a embriaguez, queremos aproveitar esta vida, né? E as preocupações da vida. Então isso pode embotar a pessoa, e faz o quê? Que a perspectiva da vida dessa pessoa seja o quê? Este tempo, que é o que está acontecendo, né? Muitas pessoas, né? Veja, crescem a indiferença religiosa. O ateísmo nem tanto, né? Mas a indiferença religiosa cresce. Cresce impressionantemente o satanismo, que decorre do materialismo e do ateísmo, não é? Por quê? Porque é a perspectiva humana. Jesus disse: o príncipe deste mundo, aquele que quer que nós pensemos que este mundo é tudo, que aqui é o reino de Deus. Não, o reino de Deus está entre vós. Está entre vós naqueles que têm o coração cheio da graça de Deus. Mas o reino de Deus não é aqui na terra. Ele começa para esses que fazem a vontade de Deus. Mas ele não é aqui, não. A plenitude está diante de Deus. Estar diante de Deus é a realização máxima que o ser humano pode ter. Pense no momento de maior alegria, pense no momento de maior prazer, pense no momento de maior realização. Tudo isso é nada diante daquilo que vamos ter quando estivermos diante de Deus. São Paulo diz, não é? O que Deus preparou para nós, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano jamais sentiu. É por isso que, se tivéssemos a visão beatífica, que não é possível ter nesta vida, tudo perderia a graça. Porque quando o ser humano encontra Deus, encontra o bem supremo, infinito, que sacia o coração humano, que é aberto para o infinito. Nós que somos limitados, temos uma abertura ao infinito. Onde é que se dá isso? Em Deus. E é por isso que as pessoas às vezes ficam correndo atrás de bens materiais, e quanto mais tem, precisa mais, e não dá. Essa porcaria de celular já tem um melhor, tenho que trocar, o carro não vale nada, eu quero um carrão bom. Insaciável, porque nada disso pode saciar o coração humano naquilo que ele tem de mais profundo, e se este bem é Deus, não é? Então, não podemos nos iludir com as coisas deste tempo. E esse dia caia de repente sobre vós. Tantas preocupações, e esquecemos da grande preocupação: estar unido a Deus. Se você está com Deus, pode estar passando necessidade, dificuldade, privação, você tem a Deus. Tem a coisa mais importante. E Deus, que é providente, que é libertador, não é? No sentido grandioso da palavra, Ele quer nos salvar também, não é? Então o que tem que ficar atento? Tem que fazer? Ficai atentos e orai a todo momento. Orai a todo momento. Olha essa palavra de Jesus. Mas, meu Deus do céu, orai, vou passar o dia rezando, é isso mesmo? É. Aqui entra aquela grande dimensão dos judeus, da beiracá, do louvor. Bendito seja Deus. Nós rezamos quando estamos com o texto na mão, nós rezamos na Santa Missa, não é isso? Nós rezamos na liturgia das horas, mas rezamos também a todo momento. Quando vou me alimentar, o sinal da cruz.
quando caminho pela rua, bendito seja Deus por este dia nublado, né? Deus sabe que talvez seja um mormaço, não esteja tão agradável, né? Bendito seja Deus quando o tempo está bonito, bendito seja Deus quando está chovendo, bendito seja Deus quando tudo vai bem, ótimo, bendito seja Deus quando as coisas não vão lá muito bem também, Deus o sabe, não é? Então, é uma perspectiva que temos que ter positiva, não é? Então, ficar atento, a fim de ter de força para escapar do que tudo que deve acontecer e para ficares de pé diante do Filho do Homem. Esse é o termo. Estar de pé diante do Filho do Homem. Estar na graça de Deus. Não estar caído, mergulhado no pecado, sobretudo o pecado grave. Então, meus irmãos, iniciamos hoje esta caminhada em direção ao Natal, mas primeiramente recordando essa grande vinda de Jesus. O Jesus que virá. Esse Senhor que veio, que nos salvou, que deixou a igreja, que deixou os sacramentos, que deixou a Eucaristia, né? Deixou todos os meios de salvação, né? O católico, então, não tem do que reclamar da vida, tem tudo, né? Tem num modo excelente, muito superior, me desculpe, aos outros cristãos, porque nós temos sacramentos, não é? Esse Senhor que deixou tudo para nos salvar, voltará, para ver o que nós fizemos do dom da vida. O que nós fizemos daquilo que Ele nos deu, né? O que nós fizemos dos nossos talentos? Ele virá. E aí, esperamos todos nós, temos algo na mão, né? Temos talento para oferecer a Deus. Olha, o Senhor me deu esse aqui, toma mais aqui, né? Ele virá. E aí sim, depois vamos recordar, muita alegria, a sua encarnação, o Natal, que foi a fonte da nossa salvação. Deus se encarnou, se fez homem para o nosso bem. Mas sempre confiantes, que esperamos, mas ao mesmo tempo estamos sempre com Ele, porque Ele vem sempre, na nossa vida, na liturgia, não é? Nas nossas necessidades, o Senhor que vem sempre. Então, meus irmãos, iniciemos essa caminhada do Advento com alegria, esperando sempre a grandiosa vinda do Senhor.